Esta é a leitura de uma tradução da novela de Overlord. Se quiserem e puderem contribuir com o autor, comprem a light novel disponível em japonês e inglês. Links de livrarias online com a obra na descrição. Os Dois Aventureiros. Parte 1. A fortaleza da cidade de Irantel ficava na interseção de três fronteiras, as da teocracia Slyne, o Império Barut e o Reino Restize. Recebeu esse nome porque era defendido por três camadas de paredes. Os distritos delimitados por cada círculo concêntrico das paredes eram distintamente diferentes uns dos outros. O distrito ultraperiférico às vezes era usado para alojar as tropas do exército real e, por isso, era totalmente equipado com quartéis e outras instalações militares. O distrito mais interno era a área administrativa da cidade. Além disso, o distrito também continha depósitos para rações de combate. Portanto, foi fortemente guardado. Entre essas duas áreas estava o bairro residencial, onde os moradores de Irantel construíram suas casas. Este lugar se encaixa melhor na imagem que vem à mente quando se pensa em uma cidade. Havia várias praças aqui, e a maior delas se chamava Praça Central. Estava cheio de barracas que vendiam vegetais, especiarias e outros produtos comerciais semelhantes. Em meio à multidão, os donos das barracas gritavam energicamente seus argumentos de venda para as pessoas que passavam, enquanto as mulheres mais velhas pechinchavam com os comerciantes enquanto procuravam por comida fresca. Atraídos por aromas perfumados, os jovens compraram espetos de carne assada que exalava sucos quentes. A atmosfera turbulenta e energética deste lugar deveria durar até o sol se pôr. No entanto, de repente ficou em silêncio quando um par de figuras emergiu de um prédio de 5 andares nas proximidades. Todos na praça congelaram onde estavam, seus olhos foram atraídos para os dois. Uma dessas duas pessoas era uma menina, que parecia estar no final da adolescência. Seus olhos afilados brilhavam como ônix, enquanto seu cabelo preto espesso e brilhante estava preso em um rabo de cavalo. Sua pele branca como a neve brilhava como pérolas ao sol. O que mais chamou a atenção foi o ar de elegância que a envolvia, seguido de perto por sua beleza exótica que faria qualquer um olhar duas vezes. Embora o manto marrom escuro que ela usava fosse simples, parecia um vestido opulento nela. O gênero de seu parceiro não estava claro. Ou melhor, não havia como saber o sexo do parceiro. Alguém murmurou, guerreiro negro. Na verdade, essa pessoa estava embainhada em um traje intrincadamente gravado de armadura de chapa completa com bordas de ouro. Não havia como ver o rosto daquela pessoa pelas estreitas fendas do elmo fechado que ela usava. Um par de espadas grandes eram visíveis abaixo da capa vermelha esvoaçante daquela pessoa, e pareciam tão impressionantes quanto a armadura daquela pessoa. Os dois olharam em volta e a pessoa totalmente blindada deu um passo à frente. Os espectadores observaram o par desaparecer na distância e imediatamente começaram a sussurrar sobre o que tinham visto. Eles não pareciam ter medo de suas armas e armaduras. Isso porque o prédio que a dupla tinha acabado de deixar era chamado de Guilda dos Aventureiros. Era um lugar que apenas profissionais caçadores de monstros visitavam, então não era estranho ver pessoas armadas saindo de lá. Na verdade, várias outras pessoas equipadas de forma semelhante deixaram o prédio nesse meio tempo. Aqueles com olhos aguçados devem ter notado um par de placas de cobre penduradas no pescoço desse par. Dito isso, os dois haviam chamado toda a atenção por causa da beleza da mulher e do magnífico conjunto de pratos completos de seu parceiro. O par caminhou silenciosamente por uma estrada estreita. A luz do sol refletia na água presa nos sulcos dos vagões na estrada. Ao contrário das estradas de paralelepípedos adequadas, a dita água se misturava à terra e areia, o que tornava o solo traiçoeiro. Um momento de descuido pode ter levado a uma queda, mas os dois possuíam um equilíbrio excelente, então eles se moveram ao longo da estrada quase tão rápido quanto um adequado.
Depois de verificar que não havia mais ninguém por perto, a mulher de pés leves virou-se para a pessoa totalmente blindada ao seu lado e disse: Aí são. Não, meu nome é Momon. Nem você Narberal Gama, empregada doméstica de batalha, Pleiades, da grande tumba subterrânea de Nazarick, mas Nabi, o parceiro de aventuras de Momon. A pessoa com o prato cheio, Ains, interrompeu a garota, Narberal, na metade de sua resposta. Ah, minhas desculpas, Momon-sama. Além disso, não me chame de Sama. Somos simples aventureiros e companheiros. Seria estranho me dirigir assim. Mas como eu poderia ser tão desrespeitoso com o Supremo? Ains gesticulou para Narberal para manter a voz baixa. Ela o havia levantado em sua excitação. Então, em um tom que estava entre a resignação e o desamparo, ele respondeu: Como já disse várias vezes, neste lugar eu sou Momon o Negro. Não, apenas Momon e seu parceiro. Portanto, não me chame de Sama. Isso é uma ordem. Depois de um breve silêncio, Narberal respondeu relutantemente: Entendido, Momon-san. Esqueça, isso também é bom. Na verdade, descartar o San também seria bom. Afinal, como posso dizer isso? Dirigir-se ao seu parceiro como San pode fazer as pessoas pensarem que há uma distância entre nós. Mas isso não seria muito desrespeitoso? Ains encolheu os ombros quando Narberal murmurou: Não podemos revelar nossas verdadeiras identidades. Você entende isso, certo? Claro. Seu tom. Esqueça. Em qualquer caso, o que quero dizer é que você deve ter muito cuidado com suas palavras e ações. Compreendido, Momon-san. No entanto, é realmente certo eu acompanhá-lo? O belo e gentil Albedo-sama não seria melhor para esta tarefa? Albedo. As palavras de Ains traíram seus sentimentos complicados quando ele respondeu: Eu preciso que ela gerencie Nazarick para mim enquanto estou viajando. Embora eu tema ofendê-lo, a tarefa de comandar Nazarick não poderia ser dada a Kossitu-sama. Todos os guardiões dizem isso também, que para o bem da sua segurança, Albedo-sama é a melhor escolha como seu companheiro. Você não acha? A pergunta de Narberal fez Ains sorrir amargamente. Entre todos os guardiões, Albedo foi o que objetou mais vigorosamente quando Ains anunciou sua decisão de visitar Irantel. Tudo começou quando ela soube que não seria capaz de acompanhar Ains em sua jornada. Após a transição para este novo mundo misterioso, Ains saiu para um passeio sem seus vassalos, algo que Albedo se culpou. Portanto, ele não poderia repreendê-la com muita severidade. No entanto, esta foi uma expedição deliberada, ao contrário do passeio que ele havia feito da última vez, então ele teve que se ater às suas armas. Como guardiã, ela obedeceria às ordens dele sem falhar, mesmo que elas conflitassem com suas próprias opiniões. No entanto, Ains não pensou nisso como uma coisa boa. Todos os guardiões eram produto do trabalho árduo de seus colegas membros da guilda, e ele se sentia culpado por impor sua vontade sobre eles. Portanto, Ains tentou persuadir Albedo, que discordava veementemente dele, a mudar sua maneira de pensar. No entanto, nenhum deles poderia aceitar as opiniões do outro. No início, Ains pensou que isso seria um beco sem saída para sempre, mas depois que Demiurge sussurrou algo no ouvido de Albedo, sua resistência de repente evaporou. No final, ela aprovou totalmente sua jornada e até o mandou embora com um sorriso. Até agora, ele ainda não sabia o que Demiurgo havia dito a ela. Ains estava um pouco desconfortável sobre o que poderia ter feito Albedo reverter sua opinião tão repentinamente. Eu não a trouxe comigo porque confio nela mais do que em qualquer outra pessoa. É porque ela está em Nazarick que posso sair de lá em paz. Eu vejo. Em outras palavras, Albedo-sama é a pessoa mais próxima de você, Momon-san. Embora ele não tenha respondido, bem, mais ou menos, ele balançou a cabeça em resposta à pergunta de Narberal. Estou plenamente ciente de que isso é potencialmente perigoso. Ains ergueu a mão direita enluvada e balançou o dedo anelar. No entanto, devo ir pessoalmente.
Se eu ficar em Nazarick, posso cometer um erro de cálculo. Portanto, preciso fazer contato pessoal com o mundo exterior. Na verdade, existem outros métodos que eu poderia usar, mas todos eles me incomodam, visto que sabemos tão pouco sobre a situação. Narberal respondeu: entendo, com uma expressão de compreensão em seu rosto. Ainz estreitou os olhos para ela através das fendas de seu capacete e então perguntou em um tom um tanto inquieto: a propósito, eu tenho uma pergunta. Você acha que os humanos são formas de vida inferiores? Sim, eles são. Humanos são lixo sem valor. Narberal deu sua resposta com firme convicção e sem um momento de hesitação. Ainz murmurou: ah, então você se sentiu assim também, mas sua voz era muito suave para alcançar os ouvidos de Narberal. Depois disso, ele continuou resmungando: eu não queria trazê-la comigo porque a personalidade dela a fazia reagir mal aos humanos. Parece que eu deveria ter certeza das personalidades dos meus subordinados de antemão. Uma das razões pelas quais ele não levou Albedo com ele foi porque ela acreditava firmemente que os humanos eram formas de vida inferiores. Se ele trouxesse alguém assim para uma cidade altamente populosa e depois tirasse os olhos dela por apenas um momento, havia uma possibilidade muito real de que ele pudesse olhar para trás e encontrar um matadouro ensopado de sangue. Além disso, Albedo não tinha habilidade para disfarçar e não conseguia esconder seus chifres e asas, o que era outro ponto contra ela. O maior motivo, entretanto, era que ele nunca conseguia falar em voz alta. Esse era o fato de que Ainz era um mero assalariado, e ele não tinha confiança em dirigir uma organização se tivesse que confiar em relatórios de outras pessoas, sem observação direta de sua parte. Por causa disso, ele passou a tarefa de gerenciar o Nazarick para o talentoso Albedo. Se alguém tivesse um subordinado capaz, permitir que ele assumisse o comando era um gesto sábio. A interferência de um superior incompetente só levaria à tragédia. Além disso, Albedo estava ligado a Ainz pelos grilhões gêmeos de amor e lealdade. Foi por isso que Ainz poderia deixar as operações da grande tumba subterrânea de Nazarick para ela. Amor, em cada vez que ele via Albedo, e cada vez que ela declarava seu amor por ele, Ainz se lembrava do erro que ele cometeu ao alterar as configurações de Albedo. De fato, nos últimos momentos antes do jogo terminar, ele mudou as configurações de personagem de Albedo para que ela amasse profundamente Momonga, em outras palavras, Ainz. Claro, ele não sabia que seria transportado para este novo mundo. Foi apenas uma piadinha final. Ainda assim, quando ele pensasse sobre isso, mesmo que Albedo não se importasse, o que seu amigo Tabula Smaragdina pensaria sobre o que Ainz tinha feito? E se fosse ele mesmo? E se seus camaradas tivessem interferido com seu NPC, ator de Pandora? Pior ainda, ele havia feito uso da lealdade absoluta de Albedo para com ele para seu próprio benefício. Ele se odiava por isso. Ainz balançou a cabeça para limpar esses pensamentos sombrios. Embora seu corpo morto-vivo suprimisse automaticamente quaisquer emoções fortes que sentisse, ele ainda experimentava emoções mesquinhas como aquelas tão intensas quanto quando era humano. Quando ele assumisse totalmente um estado mental de morto-vivo, talvez ele não sentisse mais aquele sentimento de culpa. Distraído por esses pensamentos, o Elmo Ainz virou-se para Narberal e disse: Nabi, eu não vou te dizer para jogar fora esses pensamentos, mas pelo menos, você deve se controlar. Esta é uma cidade humana, e não sabemos que indivíduos excepcionais eles têm entre eles. Portanto, devemos tentar o nosso melhor para não fazer inimigos. Narberal curvou-se profundamente a ele para mostrar sua lealdade e obediência. Ainz estendeu a mão para ela, para convidá-la a levantar a cabeça. Então ele continuou: tem mais uma coisa. Quando pretendemos lutar para valer, podemos irradiar uma intenção de matar, que os humanos podem ser capazes de sentir. Bem, algo assim pode acontecer. Portanto, você não deve levar a sério sem minha permissão. Você entende? Eu entendo, Momon-san. Muito bom.
Então, a pousada de que ouvimos falar deve ser nas proximidades. Ains olhou em volta. Havia várias lojas abertas para negócios nas proximidades, seus clientes entrando e saindo delas. Ao lado estavam várias pessoas com aventais de trabalho, carregando mercadorias. Neste distrito comercial densamente povoado, Ains e Narberal tiveram que procurar a pousada inspecionando as fotos nas placas das lojas. Isso porque nenhum deles sabia ler a língua deste país. Em pouco tempo, Ains encontrou a foto que estava procurando. Seus passos se aceleraram e Narberal o seguiu. Ele raspou a lama endurecida em seus sapatos, subiu os degraus até as portas de estilo ocidental do salão e as abriu com as duas mãos. As janelas estavam fechadas e, portanto, o interior estava um pouco escuro. Pessoas que estavam acostumadas com a luz externa provavelmente não seriam capazes de ver as mãos estendidas na frente do rosto. No entanto, Ains possuía visão no escuro, e ele podia ver claramente com esta escassa quantidade de iluminação. O interior do edifício era bastante espaçoso. O primeiro andar era uma sala de jantar, com um balcão no fundo. Esse balcão era apoiado por prateleiras que continham dezenas de garrafas de álcool. A porta ao lado do balcão provavelmente levava a uma cozinha. Uma escada em espiral apareceu no canto da área de jantar. De acordo com a recepcionista da associação, os quartos de hóspedes ficavam no segundo e terceiro andares. Podia-se ver os clientes dispersos sentados em torno de várias mesas redondas. Quase todos eles eram homens, e a promessa de violência pesava sobre eles. A atenção de todos estava em Ains. Eles olharam para ele como se o estivessem avaliando. A única pessoa que não prestou atenção em Ains foi uma mulher sentada em um canto. Ela estava olhando fixamente para uma pequena garrafa em sua mesa. Esta cena de taverna fez Ains franzir suas sobrancelhas inexistentes sobre o capacete. Ele esperava esse tipo de coisa, mas este lugar era mais sujo do que ele havia imaginado. Havia lugares sujos e nojentos em Yggdrasil, é claro. Até mesmo a grande tumba subterrânea de Nazarick, que Ains governava, continha esses lugares, como o quarto de Kyooukou, a caverna venenosa e assim por diante. No entanto, a sujeira aqui era diferente daqueles lugares. O chão estava coberto de restos de comida misteriosa e líquidos desconhecidos, enquanto as paredes estavam manchadas e havia pedaços de alguma substância mofada nos cantos da sala. Ains suspirou internamente e olhou para a taverna. Um homem com um avental sujo estava ali, seus braços fortes projetando-se das mangas arregaçadas. Eles estavam cobertos por várias cicatrizes, e Ains não sabia dizer se eram causados por garras de feras ou por algum tipo de lâmina. Ele parecia algo entre imponente e bestial, e havia cicatrizes em seu rosto também. Sua cabeça foi raspada completamente careca, sem um único fio de cabelo em seu couro cabeludo. Este homem, que parecia mais um segurança do que um estalajadeiro, avaliou Ains enquanto segurava um esfregão em uma das mãos. Um quarto? Por quanto tempo? Uma voz como um sino quebrado chamou Ains. Queremos ficar uma noite. O estalajadeiro respondeu rudemente. Uma placa de cobre, em. Uma noite custa 5 cobre. A aveia e os vegetais da comida. A carne é um cobre extra. Pode ser pão velho em vez de aveia. Se for possível, gostaria de um quarto duplo. Ains pensou ter ouvido o homem bufar. Nesta cidade, há 3 pousadas que atendem a aventureiros, e a minha é a pior dessas 3. Você sabe por que a guilda o enviou aqui? Eu não. Você poderia me dizer por quê? Confrontado com a resposta de Ains, o estalajadeiro franziu a testa e virou um olhar assustador para ele. Use seu cérebro um pouco. Ou aquele seu capacete chamativo está vazio por dentro, hein? Ains permaneceu calmo, apesar da resposta irritada do estalajadeiro. Talvez sua capacidade de resistir a esse acesso de raiva infantil foi o resultado de ter experimentado aquela batalha há vários dias. Essa batalha, bem como as informações espremidas dos prisioneiros que eles fizeram, permitiu que Ains entendesse o quão poderoso ele era.
Por causa disso, ele poderia enfrentar com calma essa gritaria. O estalajadeiro pareceu surpreso ao ver a reação de Ains e disse: Você tem coragem, hein? As pessoas que ficam aqui são em sua maioria aventureiros de cobre ou placa de ferro. Se você tiver alguma força, pode formar um grupo aqui, se tiver sorte. Portanto, não há lugar melhor do que este para encontrar membros do grupo cuja força corresponda à sua. Algo pareceu brilhar nos olhos do estalajadeiro. Tudo bem se você quiser dormir em um quarto, mas se você não fizer contatos aqui, não será capaz de encontrar os membros do grupo. Se você não puder formar uma equipe forte e bem equilibrada, você morrerá lá fora contra os monstros. É por isso que novatos sem camaradas se anunciam em lugares com muitas pessoas. Então vou perguntar mais uma vez. Você quer dormir no dormitório ou em quarto duplo? Em um quarto duplo. E eu vou passar a comida. Outro punk que não aprecia a bondade dos outros. Ou você está tentando dizer que você é outra coisa e que o prato cheio não é para mostrar? Ah, esqueça, serão 7 policiais por noite. Claro, é claro. O estalajadeiro estendeu a mão em um movimento suave. Ains deu um passo à frente, seguido por Narberal. Os dois foram banhados pelos olhares avaliativos de todos na sala, quando de repente, alguém enfiou o pé no caminho de Ains, como se quisesse impedir Ains de avançar. Ains parou e se virou para o homem que havia colocado o pé para fora. Ele tinha um sorriso irritante no rosto, que era espelhado por todos os outros em sua mesa. Eles olharam para Ains e Narberal. Nem o estalajadeiro ou os outros clientes se adiantaram para impedir isso. Eles estavam assistindo em silêncio. Embora todos parecessem desinteressados no processo, ou ansiosos por um bom show, havia alguns deles que estavam estudando atentamente a situação. Me dá um tempo. Ain suspirou e chutou levemente o pé na frente dele. O homem levantou-se de repente, como se estivesse esperando apenas por isso. Como estava sem armadura, seus músculos salientes eram claramente visíveis sob as roupas. Ele tinha um colar como Ains tinha, mas o dele era uma placa de ferro, que balançava conforme o homem se movia. Oi, isso dói. O homem se aproximou de Ains, falando de uma maneira ameaçadora. Ele tinha uma manopla na mão, que deve ter colocado enquanto se levantava. Ela rangeu quando ele cerrou o punho. Os dois tinham quase a mesma altura e se encaravam com olhos furiosos. Parecia um pouco perto demais para uma briga. Ains decidiu disparar o primeiro tiro. É assim mesmo? Devo ter perdido o pé na minha frente por causa deste elmo fechado, ou talvez sua perna fosse muito curta. Bem, essa é a minha desculpa, você pode me perdoar por isso? Desgraçado. Um olhar perigoso apareceu nos olhos do homem quando a provocação de Ains o penetrou. No entanto, ele voltou seu olhar zangado para Narberal, que estava atrás de Ains, fixando os olhos nela. Você é um sujeito chato. Mas eu sou um homem generoso. Contanto que você me empreste sua mulher por uma noite, eu vou te perdoar. Cu. Ains não pode deixar de zombar do homem, e ele levantou levemente a mão para impedir Narberal de dar um passo à frente. O que é tão engraçado? Oh, não é nada. Eu não pude deixar de rir do jeito que você soa como um punk estereotipado. Não se preocupe com isso. O rosto do homem zangado ficou vermelho. Ah, antes de começarmos, posso fazer uma pergunta? Você é mais forte do que Gazef Stronov? Que diabos você está falando? Entendo, está tudo claro pela sua reação. Se for assim, não vou nem precisar brincar com você. Ains rapidamente agarrou o homem pelo pescoço e, em seguida, içou seu corpo do chão. O homem não conseguia nem se esquivar, muito menos resistir ao aperto repentino. Ele disse, em surpresa quando ele foi levantado. Os homens ao redor dele que estavam assistindo ao show só aumentaram a excitação. Quão forte era esse cara, se ele pudesse levantar um homem adulto com um braço? A imaginação de todos os presentes agora estava considerando esse tópico. Uma onda de surpresa e consternação varreu a estalagem.
Como se para quebrar a atmosfera de choque no ar, Ains levantou o homem, cujas pernas estavam balançando e chutando furiosamente, e gentilmente o jogou para longe. Bem, foi gentil para Ains. O homem arremessado voou em uma trajetória limpa com velocidade assustadora, roçando o teto enquanto avançava, e caiu pesadamente no chão. Os sons do corpo do homem atingindo uma mesa próxima, um objeto quebrando na mesa, as tábuas da mesa se partindo e os próprios uivos de dor do homem se misturaram e ecoaram pela taverna. Então, todo o lugar ficou em silêncio, como se assustado com o barulho. Contudo, obiá! Um segundo depois, a mulher sentada naquela mesa soltou um gemido estranho. Foi um grito de desespero que uma alma pode dar ao subir ao céu. Não, seria natural gritar assim se um homem de repente caísse do céu e pousasse na frente de alguém. Havia outra razão aqui, misturada ao choro chocado. Então, o que vocês pretendem fazer? Você pode me salvar do problema e vir de uma vez? É tolice perder tempo com coisas assim. As palavras de Ains foram dirigidas aos outros homens sentados à mesa do companheiro que ele tinha acabado de jogar. Eles entenderam imediatamente o que ele queria dizer e abaixaram a cabeça apressadamente. Ah, ele não. Nosso amigo te ofendeu. Sentimos muito. Passou perto. Eu perdoo você. Além disso, dificilmente me incomodou. No entanto, é melhor você pagar ao estalajadeiro por essa mesa. Claro, claro. Pagaremos o preço total. Assim que Ains sentiu que o assunto estava encerrado e se afastou, uma voz o congelou em seu caminho. Espere, espere, espere! Virando-se, ele viu a mulher que havia dado aquele choro estranho agora. Ela estava pisando forte até ele. Ela parecia estar na casa dos 20 anos ou mais jovem, e seu cabelo ruivo tinha um corte bagunçado, mas tinha um bom comprimento para se mover. Não poderia ser descrito como limpo em nenhum sentido da palavra. Para ser mais preciso, parecia um ninho de pássaro. Ela tinha um rosto bonito e olhos penetrantes. Ela não usava maquiagem e seu corpo saudável estava bronzeado pelo sol. Seus braços eram musculosos e as palmas das mãos cobertas de calosidades por empunhar uma espada. A palavra que primeiro lhe veio à mente quando a viu não era mulher, mas guerreira. Uma pequena placa de ferro pendurada em torno de seu peito, e tremia fortemente a cada passo que ela dava. Veja o que você fez. O que eu fiz? Ah, você nem sabe o que fez? A mulher apontou para a mesa quebrada. Você jogou aquele cara e quebrou minha poção, minha preciosa poção. Vocês. Seu olhar se aguçou ainda mais, e seu tom tornou-se baixo e perigoso. Pague-me pela minha poção. É só uma poção. Eu morri de fome e economizei para comprar aquela poção hoje. E agora você quebrou. Sempre acreditei que poderia passar por uma aventura perigosa desde que tivesse uma poção, mas agora você destruiu minhas esperanças e sonhos. E você ainda tem uma atitude assim? Ah, isso me deixa tão bravo. A mulher se aproximou de Ains. Parecia que um touro selvagem acabara de ver o vermelho e se aproximava dele. Ains suprimiu um suspiro para si mesmo. Na verdade, ele cometeu um erro ao atirar o homem sem pensar onde ele poderia pousar. No entanto, Ains tinha seus próprios motivos para não pagar a compensação tão facilmente. Que tal pedir àquele homem para pagar de volta? Se ele não tivesse esticado a perna curta, essa tragédia não teria acontecido. Estou errado? O olhar de Ains varreu os amigos do homem através da fenda de seu capacete. Ah, sim, isso mesmo. Contudo, esqueça, não me importo com quem me paga, desde que seja uma poção ou seu equivalente em dinheiro. Embora essa poção valesse 1 ouro e 10 pratas. Os homens baixaram a cabeça. Parecia que eles não tinham dinheiro para pagar. Assim, a garota se voltou contra Ains novamente. Como eu pensava, esses bêbados não teriam tanto dinheiro. Bem, vendo que você está vestido com uma armadura tão chamativa, com certeza você deve ter uma poção de cura, certo? Não é de admirar, pensou Ains. Então era por isso que essa mulher estava pedindo a Ains para pagar.
Ele pensou brevemente sobre isso, se recompôs e respondeu: Não é como se eu não. Embora tenha sido uma poção de recuperação, estou certo? De fato. Eu economizei para cada pouco. Tudo bem, entendi, já chega. Eu vou te pagar de volta com outra poção, e ficaremos quites. Ainz entregou a ela uma poção de cura menor. Ela olhou para o frasco de poção surpresa, mas relutantemente aceitou. Isso deve ficar bem, certo? Eu acho. A mulher parecia ter mais a dizer, mas Ainz deixou de lado suas dúvidas. O mais importante era seu desconforto sobre se Narberal faria algo grande e explodiria seu disfarce. Narberal ainda tinha um olhar combativo em seus olhos, embora Ainz já a tivesse repreendido. Alguns deles pareciam sentir sua hostilidade e se sentiam inquietos. Vamos, Ainz disse secamente a Narberal. Eles foram antes que o estalajadeiro e Ainz retirassem uma única peça de prata de sua bolsa de couro antes de colocá-la no balcão feito de maneira rústica. O estalajadeiro silenciosamente o colocou no bolso da calça e devolveu a Ainz várias peças de cobre. Aqui estão 6 policiais de volta. Ele colocou as moedas de cobre na mão enluvada de Ainz e, em seguida, colocou uma pequena chave no balcão. Primeiro quarto à direita, uma vez que você sobe as escadas. Você pode colocar seu equipamento nos baús ao pé da cama. Nem é preciso dizer, mas não invada os quartos das pessoas sem permissão. Pode causar problemas se alguém tiver a ideia errada. Embora seja uma boa maneira de permitir que as pessoas conheçam você. Você parece ser do tipo que consegue lidar com todos os tipos de problemas. Só não me dê um problema. O estalajadeiro estreitou os olhos para o homem que Ainz havia jogado, que estava gemendo no chão. Entendido. Além disso, vou precisar de um kit básico de aventureiro para nós. Perdemos algumas de nossas coisas e a guilda disse que você prepararia uma para nós, se pedíssemos. O estalajadeiro olhou para Ainz e Narberal e então olhou diretamente para a bolsa de Ainz. Eu entendi. Vou deixar tudo pronto para o jantar. Esteja pronto para pagar. Entendido. Então, Nabi, vamos embora. Ainz trouxe Narberal pela escada velha. A madeira rangeu sob seus pés enquanto ele se dirigia para seu quarto. Depois que a silhueta de Ainz desapareceu no segundo andar, os amigos do homem que Ainz jogou correram e começaram a lançar magia curativa sobre ele. Suas ações pareciam ser a faísca que fez com que a taberna silenciosa explodisse em clamor. Parece que ele é tão forte quanto a aparência sugere. Sim, é isso. A força do braço dele é incrível, como ele o treinou. Ele deve estar bastante confiante para não carregar nenhuma arma além daquelas 2 grandes espadas. Droga, outro cara vai pular na nossa frente também. As conversas dispersas foram cheias de espanto, surpresa e medo. Todos eles sabiam que Ainz não era uma pessoa comum. A primeira razão para isso foi seu equipamento impressionante. A armadura de placa completa dificilmente era barata, e seria necessário ter passado por muitas aventuras, em outras palavras, ser um aventureiro experiente, para comprá-la. Seria preciso ser pelo menos uma bandeja de prata para acumular capital suficiente para tal façanha. No entanto, algumas pessoas herdaram seus trajes de seus predecessores ou os encontraram no campo de batalha ou em ruínas. Era por isso que eles queriam avaliar sua habilidade. Todos aqui eram camaradas e competidores ao mesmo tempo. Todos queriam saber a força de qualquer recém-chegado. As circunstâncias de agora também haviam ocorrido no passado, uma e outra vez. A verdade é que todos aqui haviam experimentado esse tipo de coisa no passado. No entanto, nenhum deles havia passado no teste tão facilmente antes. Em outras palavras, aquele par de aventureiros classificados como cobre. Eles seriam muito fortes, como rivais ou aliados. Todos aqui estavam totalmente convencidos disso. Agora, como devemos lidar com esses 2? Flertar com aquela linda mulher está fora de questão. Se ao menos pudéssemos colocá-los em nossa festa. Você deve estar enganado, eles deveriam estar em nosso partido.
Como ele se parece sob esse capacete. Vou ouvir na parede deles esta noite. Ele não mencionou o homem mais forte da região, Gazef Stronov? Será que ele é um discípulo do capitão guerreiro? Isso é certamente possível. Deixe essa tarefa para um ladrão de orelhas grandes como eu. Enquanto a multidão discutia ansiosamente o par misterioso, o estalajadeiro caminhou até um dos aventureiros. Ela estava segurando a poção que Ains tinha dado a ela agora. Oi, Brita. O que? A mulher, Brita, desviou os olhos de encarar a poção vermelha e olhou com desinteresse para o estalajadeiro. Que tipo de poção é essa? Quem sabe? Oi, você também não sabe? Você aceitou a poção dele como compensação, não deveria saber seu valor? Como eu poderia? Além disso, nunca vi uma poção como essa antes. Vovô, você veio aqui porque também estava curioso, certo? Brita estava certa. Isso cobre o valor da sua poção que foi esmagada? Isso pode acabar sendo mais barato do que o que você comprou. Isso é verdade. É definitivamente uma aposta, mas estou confiante de que vou ganhar. Isso foi algo que aquele cara de armadura chamativa me deu depois que soube do preço da minha poção. Eu vejo. Eu nunca vi uma poção de cura dessa cor antes. Pode ser um tesouro raro. Se eu atrasasse e ele dissesse que pagaria em dinheiro, eu voltaria da cova do dragão sem nada para mostrar, certo? Em qualquer caso, vou levá-lo para uma avaliação amanhã e descobrir quanto vale. Nesse caso, eu cobrirei a taxa de avaliação para você. Na verdade, vou até recomendar um bom lugar para você visitar. Você vai, vovô? Brita franziu as sobrancelhas. O estalajadeiro era um bom homem, mas também dificilmente era um bom samaritano. Ele deve ter algo em mente. Não me olhe assim. Eu só quero que você me diga os efeitos desta poção. Então é uma troca? É uma boa troca, certo? Além disso, posso recomendar um fitoterapeuta realmente bom para você por meio de minhas conexões. Estou falando daquela Lizzie Bareari. Os olhos de Brita se arregalaram de surpresa. E Rantel era um lugar com muitos mercenários e aventureiros. Ele se especializou em vender armas e outros itens para essas pessoas, e entre eles o comércio de poções era bastante ativo. Portanto, Irrantel tinha mais herbalistas do que uma cidade normal. Em meio a essa competição acirrada, Lizzie Bareari ganhou fama como a melhor fitoterapeuta da região. Ela poderia fazer as poções mais complexas em comparação a todos os herbalistas da cidade. Como o estalajadeiro a mencionou pelo nome, Brita não tinha como recusar sua oferta.